Salve, salve, meus amigos! E aí, sejam muito bem-vindos, professor Ari aqui. Tô começando hoje um quadro novo. Vou fazer redação na prática, redação no passo a passo em 50 minutos. Vou fazer uma redação por semana nesse estilo aqui. Então, eu não tenho muito tempo, eu tenho apenas 50 minutos para produzir uma redação do zero. E a importância disso é, você vai conseguir visualizar como eu começo, como eu desenvolvo e como eu termino uma redação da tipologia dissertativa argumentativa, da tipologia dissertativa expositiva, do zero, no passo a passo. Você que está fazendo concurso público, vestibular, Enem, é para você, tá? Então, é importante que você fique atento. Eu vou começar agora, em 50 minutos, já está contando o tempo, já passou um minuto, para produzir uma redação do zero. Eu vou te mostrar aqui agora qual tema que eu escolhi para produzir essa redação. O tema está na plataforma de redação minha discursiva, que é a minha plataforma, professor Ari, o brabo da redação, tá? Lembrando que lá tem mais aulas, tem correção de redação, tem temas comentados, tem modelos de redação, enfim. Mas vamos lá. O tema é esse aqui, ó. Tema em forma de pergunta, que é clássico, né, de bancas que cobram a tipologia dissertativa argumentativa. O tema é: a arte pode exercer um papel importante na socialização e na promoção dos direitos humanos? Pergunta. Esse tema aqui, inclusive, foi cobrado na prova da Polícia Penal de Minas Gerais recentemente, mês passado, tá? E é bem parecido com os temas da banca FGV, da banca FCC, da banca OCP, enfim. Então, você pode pausar o vídeo para ler o texto motivador. Eu já li, já criei a minha tese, já criei os meus argumentos, tá? E aí, não se assuste, se eu escrever um pouco mais rápido do que aparenta ser, do que é o comum. Gente, eu sou professor de redação. Eu trabalho com isso aqui. Isso aqui é meu trabalho. Eu escrevo, eu produzo. Então é muito comum que eu consiga escrever mais rápido. Eu vou escrever aqui em 50 minutos. Espero bater essa meta. Vamos lá, então. Eu vou começar aqui sem muita enrolação. Vou botar aqui no... Pronto. Essa aqui é a minha folha. Eu tenho uma folha com 30 linhas, tá? Vou tentar fazer ali até 30 linhas. Ver como dá tempo de fazer uma redação em 30 linhas. Então vamos só lembrar aqui do tema. O tema é a arte, a importância da arte, né? Mais ou menos assim, a importância da arte na socialização e na promoção dos direitos humanos. Então, você que está acostumado, é prova de polícia, é prova de tribunal, vai cair um tema sobre aquele órgão, sobre a atividade do órgão. Não, gente, não é essa regra, não é esse condicionamento que tem que ser o tema de acordo com o órgão. Pode cair qualquer tema, principalmente quando a banca FGV, por exemplo, é pouco provável que caia um tema relacionado ao cargo, né? Então, sobre tudo, tá? Entenda sobre tudo. Então, vamos lá, eu vou fazer a primeira introdução, tá? Não cabe a mim aprofundar mais nas aulas, aprofundar mais na teoria da redação, porque aqui é apenas prática, tá? Vamos para a prática logo, sem muita enrolação. Lembrando, o tema aqui é a arte, né? A importância da arte na promoção e na socialização de direitos humanos. Tá. Então a banca quer saber de que maneira a arte contribui para a promoção e a socialização, a democratização dos direitos humanos. Esse acesso, a compreensão, essa visão e essa aceitação de que os direitos humanos são importantes. Ou seja, de que forma a arte contribui para essa democratização, para essa multiplicação dessa informação. De que forma a arte contribui para isso, gente? Então é sobre isso que a banca quer saber. Então, não há que se falar, por exemplo, numa abordagem sobre esse tema, sem lembrar que 2022 é o ano do centenário da Semana de Arte Moderna. Então, o que me garante que a banca, né, que fez essa prova esse ano, não lembrou desse fato, né, na hora de produzir esse tema. Então, é importante ficar atento aos fatos também da atualidade. Então, eu vou começar com um contexto, né, citando esse fato. O ano de 2022 é marcado pelo centenário da Semana de Arte Moderna Brasileira. Evento que ressignificou e democratizou a arte e a cultura nacionais. Veja, eu trouxe uma mera contextualização por meio de um fato histórico. Trouxe um fato histórico para mostrar. É um fato histórico, inclusive, pertinente, produtivo, legítimo, tá? Para
repertório sociocultural, né, já na introdução, para ilustrar a situação, ilustrar o tema, tá? Retomei palavras-chave, enfim. Agora eu vou trazer minha tese. A minha tese é de que, de fato, a arte, ela é sim um importante instrumento, né, na socialização e na promoção dos direitos humanos. Então, esse momento de apresentar minha tese também é o momento de apresentar as palavras-chave, de retomar o tema. Então, se a banca me fez uma pergunta, ou seja, se é importante, tem que afirmar, tomando um partido, tomando uma posição, defendendo o ponto de vista, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. A minha tese é assim, ó. Eu tento trazer a tese tornando o argumento também produtivo, tornando o repertório produtivo. Veja, eu vou puxar do repertório que eu falei, né, do centenário da Semana Nacional de Arte Moderna, e puxando esse fato, vou apresentar minha tese. Passados, ó, passados 100 anos do encontro, percebe-se que a arte exerce, sim, ou sim, fica separado, né, um papel relevante na relevante para, né? Para a socialização. Veja, eu estou retomando as palavras do tema. É importante que você faça isso para não correr o risco de fugir ao tema. E na promoção dos direitos humanos. Ok? Eu estou apresentando a minha tese. Então, ó, esse período aqui é a apresentação da minha tese, ou seja, o meu ponto de vista, ou seja, a arte exerce sim um papel importante na promoção e na socialização de direitos humanos. Respondendo a pergunta que a banca me fez no tema. Agora eu vou trazer os meus argumentos 1 e 2, que vão sustentar, que vão subsidiar a minha tese. Então, olha só, contribuem para esse panorama. Quem é meu aluno sabe, né? Que tudo que eu estou fazendo aqui tem uma lógica. Está explicado lá no meu curso teórico de redação do zero, né? Contribuem para esse panorama a possibilidade de manifestações artísticas. Vou repetir arte, né? Ó. Manifestações artísticas. Arte. Se eu cometer algum erro, gente, não se preocupe, eu vou voltar depois para rever. Eu sempre revejo o texto, né? Então eu conserto algum eventual desvio. Possibilidade de manifestações artísticas retratarem as fragilidades humanas, fragilidades do outro. Veja, esse aqui é o meu argumento 1. Como assim, professor, argumento 1? Veja, gente, eu falei que a arte é sim um importante papel na socialização e na promoção de direitos humanos. Veja, se eu afirmo isso, eu preciso explicar o porquê disso. Tá, por quê? Ó, eu falei, a arte, né, as manifestações artísticas retratam as fragilidades do outro. Então, uma coisa é você, por exemplo, tem uma aula de história em que o professor fala, olha, na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto matou 4 milhões de pessoas, não sei o que, tal, tal, tal. Outra coisa é um filme mostrando a história de uma criança ou de uma mulher que sobreviveu aos horrores da guerra. É uma música ou um quadro desenhado mostrando a realidade das pessoas. Um quadro que permite que você que tenha uma compreensão sobre aquele fato. Veja como a arte ela tem a capacidade de retratar a fragilidade do outro e assim perfeitamente permitir que as pessoas compreendam melhor esses acontecimentos e compreendam mais ainda a importância dos direitos humanos. Então esse é o meu argumento 1 para sustentar a minha tese. Agora eu vou apresentar meu argumento 2, ó. O outro, né? E, e ainda vai dar a ideia de adição, né? Ou seja, vai vir o meu argumento 2 agora. As manifestações artísticas democratizarem, elas retratam as fragilidades humanas e elas democratizarem, né? Democratizam, né? Democratizarem o acesso ao conhecimento. Veja, a arte também tem o papel de educar as pessoas. Então, indivíduos que eventualmente não teriam acesso a certos conhecimentos,
por meio de músicas agora, por meio da informação, da internet, tem acesso a manifestações artísticas e, por sua vez, contribui com a formação humanística dos indivíduos, com a formação de conceitos, de valores e de ideias que antes eram restritos a certos círculos filosóficos, de pessoas abastadas, de pessoas com conhecimento teórico muito elevado. Então, a arte ela proporciona a democratização do conhecimento também. Beleza, o meu projeto de texto está pronto. Eu tenho uma introdução com 5 linhas, pouco menos de 5 linhas, que tem repertório sociocultural, né? Tem tese e tem argumentos. Tá? O meu projeto de texto está pronto. Agora eu vou desenvolver os meus argumentos. Tá? Eu vou desenvolver os meus argumentos. É o momento de você desenvolver as ideias. Então, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou desenvolver o argumento 1. Qual é o argumento 1? Ó? As manifestações artísticas, ó, retratam as fragilidades do outro. Agora eu vou aprofundar isso aqui que eu falei. Mas primeiro eu preciso fazer um tópico frasal. Né? Repito, quem é meu aluno sabe de todas as estratégias que eu ensino no curso que tornam a escrita mais rápida, né? Mais simples e mais fácil de fazer, né? Então, você que está começando do zero, eu estou começando do zero, eu não tive uma boa base, eu demoro para escrever uma redação, não tenho ideias. Cara, esse curso é muito bom para você. Inicialmente, ao retratar as dores e as fraquezas do ser humano, a arte propicia uma importante reflexão acerca dos direitos coletivos. Veja, o que eu fiz no tópico frasal? Eu retomei o meu argumento 1 e mostrei como o meu argumento 1 se relaciona com o tema. Ó, ao retratar as dores e as fraquezas do ser humano, a arte propicia uma importante reflexão acerca dos direitos coletivos. Então, para não repetir humanos, eu botei coletivos, né? Um sinônimo. Ok. Talvez tecnicamente mesmo, juridicamente, não seja a mesma coisa, mas dá para entender. Eu estou usando uma expressão próxima, né? Para não repetir a mesma palavra. Pessoal, então, eu não posso repetir as palavras do tema na minha redação? Pode e deve. Pode e deve, até porque o tema é sobre a redação é sobre aquele tema X. Então, se você não retoma as palavras-chave, possivelmente você vai fugir ao tema. Então, você pode repetir as mesmas expressões, mas você pode também usar sinônimos para não ficar o tempo inteiro repetindo a mesma palavra, tá bom? Agora eu vou justificar, vou argumentar, vou explicar o meu argumento. Ó. Isso ocorre porque os direitos do cidadão surgem, sempre surgem em contexto de negação de garantias básicas, como a vida, a alimentação. Fica tranquilo que vai fazer tudo sentido, tá, gente? No final do parágrafo você vai entender que tudo faz sentido. Alimentação, a moradia e a educação. Veja, estou dizendo que os direitos individuais, né, historicamente, eles surgem a partir da negação desses direitos. Então, a sociedade global percebe que, olha, houve um fato, como por exemplo ali na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, dizimou milhões de pessoas sob um argumento muito frágil, um argumento de limpeza social, um argumento filosófico, ideológico, um argumento religioso, ou enfim. Então, quando se chegou ao ponto de um grupo dizimar milhões de outras pessoas de outro grupo, a sociedade global se uniu e falou: opa, peraí, temos que nos organizar para isso não acontecer mais.
Então, veja, os direitos do cidadão surgem exatamente no momento em que há negação explícita de direitos, de garantias básicas, né? Ok, estou argumentando, tá, gente? Estou mostrando as raízes do problema, estou mostrando as engrenagens do problema. Continuando aqui, ó. Esse ambiente, certas expressões artísticas, voltando pro tema, ó, certas expressões artísticas, como o teatro, a música, a pintura e a dança, retratam e criticam mazelas sociais de maneira criativa, original e interativa. Veja, eu tenho a negação de direitos, eu tenho novas conquistas de direitos, eu tenho a arte sendo usada para retratar as mazelas sociais de maneira criativa, original, interativa, né, com vistas aí à garantia dos direitos humanos. Então, quando a arte consegue retratar isso, ela consegue influenciar mais pessoas, consegue chegar mais longe, tá? Continuando a argumentação, ó, não terminou. Como consequência, gente, isso aqui é tudo estratégia, tá? É estratégia. Tudo tem uma lógica aqui. Até as palavras que eu uso têm uma lógica. E é isso que eu tento ensinar para as pessoas, né? Desde a aula 1 do meu curso eu falo, cara, a redação é pura lógica. Quem é meu aluno sabe. Pura lógica, lógica, lógica. Tem lógica em tudo. Não é nada surge do nada, tá? Como consequência, possuem uma maior capacidade de escancarar as fragilidades dos indivíduos e, assim, a partir disso, convencer a sociedade e os governantes, aqui, governantes a reforçarem os sistemas de proteção dos seus membros da comunidade. Veja, se eu identifico as ofensas aos direitos, eu crio garantias e eu uso a arte para mostrar isso, eu consigo, né, escancarar as fragilidades dos indivíduos e, a partir disso, convencer a sociedade e os governantes a reforçarem o sistema de proteção dos membros da comunidade. Posso citar um exemplo de um repertório que confirme isso que eu estou falando? Sim. Lembra daquele filme ou seriado, passou na Globo uma época, tem até um livro muito conhecido, O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna? Exatamente isso. Uma obra que retrata a pobreza, a fome, a corrupção, a atuação da igreja, né? A atuação corrupta da igreja também, mostra desigualdade social, concentração de renda, mostra tudo isso num seriado de humor. Então, Ariano Suassuna conseguiu retratar todas essas mazelas sociais num filme chamado O Alto da Compadecida. E esse filme, esse retrato fiel do Nordeste, é capaz de gerar um maior convencimento das pessoas sobre aquela realidade, né? Então, tem gente que não conhece o Nordeste, então elas falam só daquilo que elas veem na TV. Tá? E aí, um filme como esse consegue retratar bem e, naturalmente, convencer e permitir que as pessoas tenham uma visão, né, mais humana daquele povo, sobre a realidade daquele povo. Por que, que o Nordeste é tão pobre? Por que, que os índices de educação no Nordeste são tão baixos? Enfim, você consegue entender melhor isso. E isso também contribui para a garantia de direitos humanos, tá? Agora eu vou citar aqui o repertório sociocultural. Ó. Então vamos lá citar o
Exemplo disso, ó. É, é. Clássica obra. O Alto. Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida. Do escritor Ariano Suassuna. O qual, de maneira de maneira bem humorada, né? Bem humorada, retratou a pobreza, a corrupção e a violência típicas da região Nordeste, o que proporcionou maior atenção do brasileiro, das instituições, atenção do brasileiro para a realidade daquele. Eu relei para ver se tem algum erro. Inicialmente, ao retratar as dores e as fraquezas do ser humano, a arte propicia uma importante reflexão acerca dos direitos coletivos. Isso ocorre porque os direitos do cidadão. Pô, tem problema de eu repetir direitos? Não vejo problema necessariamente, gente. Entenda uma coisa: o examinador ele avalia o conjunto da obra e não o fato de eu ter repetido uma palavra só, uma coisa isolada. Foca no macro, não, foca menos no micro e mais no macro, tá? Isso ocorre porque os direitos do cidadão sempre surgem num contexto de negação de garantias básicas, como a vida, a alimentação, a moradia e a educação. Nesse ambiente, certas expressões artísticas, ó, voltando aqui ao tema, né, ó, como o teatro, a música, a pintura e a dança retratam e criticam mazelas sociais de maneira criativa, original e interativa. Como consequência, possuem uma maior capacidade de escancarar as fragilidades dos indivíduos e, a partir disso, convencer a sociedade e os governantes a reforçarem o sistema de proteção dos membros da comunidade. Eu estou sempre amarrando o tema, sempre mostrando de que maneira a arte contribui para isso, né? Exemplo disso é a clássica obra O Alto da Compadecida, do escritor Ariano Suassuna, o qual, de maneira bem humorada, retratou a pobreza, a corrupção e a violência típicas da região Nordeste, que proporcionou maior atenção do brasileiro para a realidade daquele povo. Ok, argumento 1 está desenvolvido. Eu tô achando legal, eu tô achando legal. E você, tá achando legal aí? Comenta pra mim. É importante você dar o like, porque se você não dá o like, eu não sei se o vídeo foi bem aceito. Então, quando eu vejo que o vídeo foi bem aceito, tipo assim, pô, muita gente participou, muita gente visualizou, muita gente comentou, eu fico mais interessado em fazer mais. Se você quer essa ajuda aqui de um professor fazendo uma redação pra você na prática, pô, me ajuda aí. Comenta o vídeo ou dá o like, porque assim eu vou saber que você curtiu e eu vou ter mais vontade de fazer mais, né? Porque dá um trabalhinho pra fazer, é meu tempo, é o conteúdo que eu vou escrever, é meu pensamento, são as minhas estratégias de graça pra você aqui. Então, conto com sua participação, tá? Vamos continuar aqui, ó. Argumento 2. Lembra que o meu argumento 2, ó, é isso aqui, ó. Olha o argumento 2 aqui, ó. Democratizarem o acesso ao conhecimento. Então, as manifestações artísticas democratizam o acesso ao conhecimento. Eu vou desenvolver esse argumento agora no 2, ó. Nesse contexto, os direitos humanos se beneficiam das artes, já que elas
proporcionam acesso a conhecimentos antes restritos a espaços privados e pouco acessíveis à população em geral. Nesse contexto, os direitos humanos se beneficiam das artes, já que elas proporcionam acesso a conhecimentos antes restritos a espaços privados. Nem botar isso aqui, vou deixar isso aqui, espaços privados, né? Entender muito. Então, o tópico frasal, normalmente apresentar novamente o meu argumento e mostrar, de certa forma, uma relação entre o meu argumento e o tema. Ok, vamos lá continuar então, agora com a argumentação, com o desenvolvimento do tema. Essa realidade surge a partir da multiplicação de informações antes restritas, informações, é conhecimentos, né? Conhecimentos antes restritos a espaços privados e não, antes restritos a ambientes sociais limitados. Não, peraí. Essa realidade surge a partir da multiplicação de conhecimentos antes, não, conhecimentos até então limitados. Então, pouco ofertados à população em geral. E que tudo faz ao vivo, né? População em geral, a qual sofre com pouca instrução, e pre- e precário acesso às informações. Gente, estou mostrando as raízes do problema, tá? Eu vou chegar agora, novamente, no tema, né? Mostrar de que forma a arte proporciona à população condições de ter acesso a conhecimentos que antes eram restritos a um grupo seleto, privilegiado de brasileiros, né? De pessoas. Essa realidade surge a partir da multiplicação de conhecimentos até então pouco ofertados à população em geral, a qual sofre com quem? A população em geral, né? Sofre com pouca instrução e precário acesso às informações. Ó, veja, você lembra daquela música assim, ó, do Legião Urbana, que país é esse? Que país é esse? Então, é uma música que retrata muito bem a realidade do brasileiro, né? De corrupção, de desigualdade social também, de pobreza, de marginalização. Então, é a arte levando conhecimento para as pessoas. Então, certas informações não são do interesse dos políticos, por exemplo, não são do interesse das elites. Eles não querem que as pessoas tenham essa consciência. E aí vem a arte, a música, por exemplo, o teatro, filmes, enfim, e mostram essa realidade, desnudam essa realidade.
né? Infelizmente no Brasil hoje a gente sabe que as músicas, elas, pelo contrário, elas emburrecem mais as pessoas, né? É uma forma de manipulação também, tanto pro bem quanto pro mal, tá? Então vamos lá, ó. Nesse contexto, ó, nesse viés, nesse viés, é possível citar a atemporal canção "Que País é Esse?", da banda Legião Urbana, que abre positivas discussões sobre ofensas a direitos humanos, racismo, pobreza, marginalização e desrespeito à Constituição Federal. Constituição. Nesse viés é possível citar a temporal canção "Que País é Esse?", da banda Legião Urbana, que abre positivas discussões sobre ofensas a direitos humanos, racismo, pobreza, marginalização, sobre racismo e tal, e respeito à Constituição Federal. Como resultado disso, a mensagem artística, e estou sempre amarrando com o tema, né? A mensagem artística tem a capacidade de incomodar a população, de incomodar, né? E formar a opinião do povo, independentemente do seu nível educacional ou social, democratizando conceitos, fatos e reflexões antes restritos a círculos limitados, pessoas abastadas. Então, veja que eu tentei argumentar no sentido de provar, né, o que eu falei, né, de mostrar que de fato a arte, ela tem essa capacidade de democratizar o conhecimento, né? Conhecimento que antes estava restrito ali a certos grupos, tá? Agora eu posso fechar, né? Posso até fechar também o parágrafo aqui, ó. Portanto, tanto, a arte exerce forte influência na democratização do conhecimento e, como consequência, o tempo tá acabando. Como consequência, faltam 15 minutos ainda, né? Como consequência, na luta por direitos. Portanto, a arte exerce forte influência na democratização do conhecimento e, como consequência, na luta por direitos. Então, reafirmei o argumento, né? Isso reforça também a argumentação.
reforça a tipologia argumentativa, né? Tá, depois quando eu voltar, eu vejo algum tipo de erro aqui. Qual erro? Veja, gente, conclusão. Conclusão de concurso público. Não é obrigatória a inclusão de intervenção. Você não é obrigado a colocar intervenção, tá? Mas, se for um tema que for um problema, um tema problemático, um tema em forma de problema, recomendo que você coloque. Mas você não vai perder ponto caso não coloque. Então, a sua conclusão do concurso ela é muito mais simples do que parece. Basta apenas que você retome a sua tese, reafirme a sua tese. Você pode trazer ali um prognóstico, uma expectativa em relação ao tema, uma reflexão final para fechar, é o fechamento do seu texto. Então, não é obrigatório colocar uma intervenção tão detalhada quanto no Enem. Tá? No concurso público, a conclusão é apenas um fechamento. Então, eu vou fechar minha conclusão, minha redação com um fechamento, né, começando simplesmente com a retomada da minha tese. Ó. Portanto, vou fazer o contrário. Observa-se, portanto, ó. Observa-se, portanto, que expressões artísticas são importantes instrumentos para socialização, socialização e promoção de direitos. Com efeito, uma sociedade que acessa teatros, cinemas, tem acesso, acessa teatros, frequenta cinemas, tem acesso a bons livros e tem acesso a bons livros, possui maiores chances de se impor contra movimentos autoritários de governos tiranos, bem como quaisquer tentativas de limitar ou ofender as conquistas civilizatórias historicamente conquistadas pelos homens, pelas mulheres, membros da sociedade global. Observa-se, portanto, que expressões artísticas são importantes instrumentos para a socialização e promoção dos direitos humanos. Com efeito, uma sociedade que acessa teatros, frequenta cinemas e tem acesso a bons livros possui maiores chances de se impor contra movimentos autoritários de governos tiranos, bem como quaisquer tentativas de limitar ou ofender as conquistas civilizatórias historicamente conquistadas pelos homens e pelas mulheres membros da sociedade. Eu estou com 39 minutos ainda, ó, consegui fazer a redação inteira em apenas 39 minutos, né? Bem menos do que eu esperava, mas vamos lá, vamos reler, vamos aproveitar um pouquinho desse tempo para reler, passar algumas informações adicionais para vocês. Só lembrando, gente, eu tenho uma plataforma, tá, de redação que ensina você na prática com teoria, com temas comentados, com mais de 150 temas comentados, mais de 100 modelos de redação, a correção de redação mais completa do país. Tem a equipe mais preparada, com a correção mais analítica, mais detalhada do país, que realmente vai te ajudar.
evoluir. Aqui é a minha plataforma minhadiscursiva.com. Você pode olhar e fazer a assinatura, né, da minha plataforma e com certeza acabar com esse medo de redação, ainda que você esteja começando do zero, ainda que você tenha muita dificuldade, ainda que você tenha pouco argumento, ainda que sua escola tenha sido ruim, dá para aprender? Sim, com o meu método você consegue aprender. Bom, então deixa eu reler aqui a redação inteira para a gente fechar. O ano de 2022 é marcado pelo centenário da Semana de Arte Moderna Brasileira. Evento que ressignificou e democratizou a arte e a cultura nacionais. Passados 100 anos do encontro, percebe-se que a arte exerce sim um papel relevante para a socialização. Tem um errinho aqui, ó. Passados 100 anos do encontro, percebe-se que a arte exerce um papel importante na socialização e na promoção dos direitos humanos. Contribui para esse panorama a possibilidade de manifestações artísticas retratarem as fragilidades do outro e ainda democratizarem o acesso ao conhecimento. Inicialmente, ao retratar as dores e as fraquezas do ser humano, a arte propicia uma importante reflexão acerca dos direitos coletivos. Isso ocorre porque os direitos do cidadão sempre surgem num contexto de negação de garantias básicas, como a vida, a ação, a moradia e a educação. Nesse ambiente, certas expressões artísticas, como o teatro, a música, a pintura e a dança, retratam e criticam mazelas sociais de maneira criativa, original e interativa. Como consequência, possuem uma maior capacidade de escancarar as fragilidades dos indivíduos e, a partir disso, convencer a sociedade e os governantes a reforçarem o sistema de proteção dos membros da comunidade. Exemplo disso é a clássica obra O Alto da Compadecida, do escritor Ariano Suassuna, o qual, de maneira bem-humorada, retratou a pobreza, a corrupção e a violência típicas da região Nordeste brasileira, né? Do Brasil. O que proporcionou maior atenção, maior visibilidade, né? Maior visibilidade. Visibilidade acerca da realidade daquele povo. Nesse contexto, os direitos humanos se beneficiam das artes, já que elas proporcionam acesso a conhecimentos antes restritos a espaços privados. Essa realidade surge a partir da multiplicação de conhecimentos até então pouco ofertados à população em geral, a qual sofre com baixa instrução. Vendo como é bom esse exercício de voltar para a redação? Você vai aparando eventuais arestas, né? Sofre com baixa instrução e precário acesso às informações. Nesse viés, é possível citar a atemporal canção Que País é Esse, da banda Legião Urbana, que abre positivas discussões sobre ofensas a direitos humanos, racismo, pobreza, marginalização e desrespeito à Constituição Federal. Como resultado disso, a mensagem artística tem a capacidade de incomodar e formar a opinião do povo, independentemente do seu nível educacional ou social, democratizando conceitos, fatos e reflexões antes restritos a círculos limitados de pessoas abastadas. Portanto, a arte exerce forte influência na democratização do conhecimento, como consequência, na luta por direitos. Dá um espaço aqui, né? Observa-se, portanto, que expressões artísticas são importantes instrumentos para a socialização e promoção dos direitos humanos. Lembrando, gente, repetir palavras do tema, tudo certo, não tem problema. Você tem que repetir palavras do tema, sim, porque elas fazem parte do núcleo. Então você pode correr o risco de fugir ao tema. Continuando aqui, ó. Com efeito, uma sociedade que acessa teatros, frequenta cinemas e tem acesso a bons livros possui maiores chances de se impor contra movimentos autoritários e governos tiranos, bem como quaisquer tentativas de limitar ou ofender as conquistas civilizatórias historicamente conquistadas pelos homens e pelas mulheres membros da sociedade global. Então é isso aí.
Se você gostou dessa aula, aperta no coração, tá? Aperta no coração e comenta, porque eu percebi que vocês gostaram realmente da aula, do conteúdo, fazer mais aulas para vocês. Nesse estilo, fazer pelo menos uma aula por semana. Você pode também recomendar temas, manda aí no comentário. Pessoal, fala sobre tema tal. Pessoal, fala sobre o tema que caiu na prova tal. Eu vou tentar fazer aqui, tá bom? Beleza, galera? Então, ó, espero que você tenha gostado. Não esquece de dar o like, ajuda o professor. E o meu Instagram é arroba, deixa eu escrever aqui meu Instagram para vocês. Meio, ó. O Instagram é esse aqui, ó, arroba o brabo da redação. Tá aqui meio perdido, mas tá aqui, ó, o brabo da redação. Me segue lá, tá? Sempre dica legal no meu Instagram também. Beleza, galera? Fechamos aí menos de 50 minutos. Fizemos a primeira redação. Gostei da experiência. Eu acho que dá para fazer bem mais. Beleza, galera? Forte abraço. Tamo junto.